Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou o Gui Rodrigues, sejam muito bem-vindos ao meu canal e hoje eu estou aqui para desmistificar junto com vocês 5 mitos que as pessoas divulgam pela internet sobre ter plantas dentro de casa e que não são necessariamente verdades. Vamos descobrir todos esses mitos? O primeiro mito que eu ouço muito na internet, pessoalmente, nos grupos, pessoal, é o mito "eu sou um matador de plantas". Gente, vamos tirar isso da cabeça. Ninguém é matador de plantas. O que acontece, na verdade, é falta de informação. Se você não sabe os cuidados básicos que aquela planta precisa, aí sim corre o risco de você matar aquela planta. Então, na verdade, o que você precisa saber é quais são os cuidados básicos e mínimos que aquela planta precisa para que você consiga ter ela desenvolvendo, bonita e tudo mais. O que eu sugiro para vocês, pessoal? Sempre que vocês comprarem uma planta, procure saber o nome daquela planta, né? A espécie daquela planta. Procure no Google, enfim, em grupos de WhatsApp, onde for mais fácil para você, informações de como cuidar dessa planta, né? E aí você proporciona para ela o mínimo que ela precisa e com certeza ela vai ficar linda. Outra dica muito importante que eu vou dar para você que está começando a comprar suas primeiras plantas, né, para ter dentro da sua casa, é começar pelas plantas mais simples e pelas plantas mais fácil de cultivar. Então eu vou dar alguns exemplos aqui para vocês e só para vocês entenderem. Então, por exemplo, essa planta aqui, que é conhecida popularmente por "comigo ninguém pode". É uma folhagem maravilhosa. Quando você vê ela na floricultura, ela não está num porte adulto, enfim, mas você cuidando dela e dando a ela os cuidados básicos, ela vai ficar uma planta maravilhosa, além de não custar muito caro. Ou, por exemplo, um filodendron, que os filodendrons também são plantas que ficam maravilhosas. Essa espécie específica ela vai ficando pendente se você deixar, ou se você tutorar, né, os brotos novos que vão nascendo, ela vai ficando, você consegue, né, direcionar os galhos, mas é muito maravilhosa também. Outra planta que é muito fácil cultivo para ter dentro de casa é a Zamioculca, que é uma folhagem muito bonita também, muito comum no cultivo dentro de casa. A Peperomia, que é uma plantinha maravilhosa e que cresce muito, ela enche muito vaso, muito fácil cultivo e precisa de poucos cuidados. E todas essas plantas aqui que eu mostrei para vocês, pessoal, são plantas que você pode ter dentro da sua casa, desde que elas recebam luz, né? Então, o cuidado mínimo que você tem que ter com elas é luz. Não precisa ser luz direta, né? Não precisa ser sol direto. Na verdade, a maioria delas não tolera sol direto. Por isso que eu falo para vocês que é muito importante vocês saberem quais são os cuidados básicos com cada espécie que você comprar. E água, né, pessoal? O segundo mito que eu vou falar para vocês aqui, pessoal, que eu também escuto bastante existem plantas imortais. Pessoal, isso não é verdade. Qualquer planta pode morrer. O que acontece é que existem algumas espécies de plantas, alguns grupos de plantas que exigem menos cuidados e menos atenção, né, do seu tempo, enfim, para cuidar delas. E que são plantas muito resistentes. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. A espada de São Jorge, por exemplo, acredito que a grande maioria conheça essa planta. Ela é uma planta extremamente resistente e extremamente difícil de matar, porque ela precisa de muito pouco cuidado, basicamente claridade e água. Porém, se você não regar a sua planta, né, se você deixar ela passar sede demais, ela vai morrer, pessoal. Ou se você deixar ela no escuro, sem luz nenhuma, também ela pode morrer. Então não é que existem plantas imortais. Existem sim plantas muito resistentes, que são muito difíceis de matar, mas não são imortais. Outro mito, pessoal, a respeito de ter plantas dentro de casa existem plantas que não precisam de luz. Isso não é verdade. Toda planta precisa de luz para fazer a fotossíntese e produzir o seu alimento. Então você precisa encontrar um lugar na sua casa
aonde ela receba no mínimo uma claridade direta da janela ou de uma porta, para que ela consiga sobreviver, né? Para que ela consiga fazer o processo de fotossíntese, produzir o alimento dela e se desenvolver saudavelmente. É claro que hoje em dia, com a tecnologia e tudo, existem algumas lâmpadas, por exemplo, de LED que imitam, né, a faixa de luz do sol, né? Elas reproduzem essa faixa de emissão de luz do sol e você consegue cultivar plantas só com uso artificial. Mas não deixa de ser luz, né, pessoal? Então, assim, todas as plantas precisam de luz. O quarto mito que eu quero abordar aqui com vocês é: plantas dentro de casa vão limpar o ar da sua casa. Gente, infelizmente eu vou ter que desmistificar isso com vocês, porque isso não é verdade. É óbvio que as plantas têm esse poder de limpar o ar, né, do ambiente e tudo mais, mas para que isso fosse uma verdade, seria necessário que essas plantas dentro da sua casa estivessem num cubo fechadinho com muitas plantas, onde não tivesse praticamente circulação de ar e que fosse possível elas retirarem todas as toxinas que estão no ar. Quando você pensa dentro de uma casa, você tem janelas, você tem portas, né, por onde circulam, né, o ar e constantemente, né, o ar dentro da sua casa ele é trocado constantemente. Então, por que é mentira que as plantas vão purificar o ar da sua casa? Porque a gente, na verdade, não dá oportunidade para elas fazerem isso, né? Porque quando a gente mantém uma porta aberta, uma janela aberta e o ar circula dentro de casa, por mais que elas começaram aquele processo de tirar as toxinas do ar, o ar já vai ser trocado constantemente. Então, isso é um mito, pessoal. É claro que eu gosto de comprar uma planta pensando que elas vão fazer isso por mim, né? Mas eu sei que não é verdade. Na verdade, o que as plantas conseguem fazer para a gente é deixar o ambiente mais agradável, mais aconchegante, de você ter essa proximidade com a natureza dentro da sua casa. Mas, infelizmente, ela não vai purificar o ar da sua casa, tá bom? O quinto mito que eu ouço muito por aí é o mito de que as plantas vão roubar o seu oxigênio enquanto você dorme. E aí as pessoas falam que não é bom você ter plantas dentro do quarto. Gente, isso não tem absolutamente nenhum fundamento. Por quê? Se você pensar no processo de fotossíntese, durante o dia a planta pega o gás carbônico do ar, faz o processo de fotossíntese e devolve oxigênio. Então ela estaria liberando oxigênio para o ambiente. À noite o processo é o inverso. Ela consome o oxigênio e libera gás carbônico. Só que a quantidade de oxigênio que as plantas precisam para fazer esse processo à noite é muito pequena. E se você parar bem para pensar, gente, se isso fosse realmente verdade, a gente nem poderia dormir com alguém do nosso lado na cama, porque o ser humano consome muito mais oxigênio do que uma planta. Então não tem nenhum fundamento as pessoas divulgarem esse tipo de informação. As plantas não vão roubar o seu oxigênio enquanto você dorme. Você pode ter plantas no quarto tranquilamente. O que pode fazer diferença para você ter ou não ter plantas dentro do seu quarto ou dentro da sua casa pode estar relacionado a algum outro tipo de crença. Que existem algumas crenças, por exemplo, que diz que não é bom você ter plantas dentro do quarto, como Feng Shui, por exemplo. Mas isso não quer dizer que ela vai roubar o seu oxigênio. Então não vamos divulgar esse tipo de informação, tá bom, pessoal? Então lembrem-se, pessoal, dessas dicas que eu dei aqui para vocês. Procurem não exagerar logo de início na quantidade de plantas para você não se tornar escravo delas. Conviva com a quantidade ideal de plantas para o seu estilo de vida. É muito importante você encontrar esse equilíbrio para você se sentir confortável com tudo que acontece ao seu redor, tá bom? Vou terminar esse vídeo compartilhando com vocês que eu estou muito feliz, porque esse daqui é o primeiro de muitos vídeos em parceria com a Felix Garden, que é um garden maravilhoso aqui na cidade de Limeira, no interior de São Paulo. Então, se você é aqui da região, se você é daqui da cidade de Limeira, vale a pena conhecer, porque eles têm uma infinidade de espécies à venda lá, plantas incríveis. Inclusive, agradecer a Felix Garden por ter nos cedido essas plantas, todas que eu mostrei aqui para vocês, que estão lindas. Todas elas você encontra lá, gente, no Garden. Então, você que é aqui da região, tiver oportunidade, passem lá que vocês vão adorar. Então é isso, gente. Esse vídeo foi muito especial. Espero que vocês tenham gostado. Espero vocês aqui no próximo vídeo e até mais. Tchau!